Olá, nono ano, aqui é André, professor de Ciências. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tabela periódica, como que ela é organizada e como são as classificações dos elementos. Dmitri Mendeleev foi considerado o pai da tabela periódica, pois em 1869 ele organizou os elementos químicos em fileiras horizontais, em ordem crescente de massa atômica, e mostrou que nas fileiras verticais havia elementos com propriedade química e física semelhante. No entanto, em 1913, o físico inglês Henry Moseley realizou experimentos com raio-x e descobriu o número atômico dos elementos químicos, ou seja, a quantidade de prótons que há no núcleo dos átomos de cada elemento. Ele provou que as propriedades dos elementos tinham relação não com a massa atômica, como dizia Mendeleev, mas sim com o número atômico. A tabela tem elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico e são divididos em grupos ou famílias, devido às características que são comuns entre eles. Cada elemento químico é representado por um símbolo. Cada elemento possui ao lado do seu símbolo o número atômico e o número de massa. A tabela periódica é o resultado da necessidade que os químicos sempre tiveram de organizar os elementos químicos e fornecer o máximo possível de informação sobre ele para facilitar a consulta quando necessária. Ao organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, Moseley posicionou os elementos químicos formando colunas horizontais e verticais. Cada uma dessas colunas recebeu uma denominação. Nas colunas horizontais, os períodos são 7, indicam a quantidade de níveis de energia presente em cada átomo de cada elemento químico. Nas colunas verticais, as famílias ou grupos, que são 18, indicam o subnível mais energético de cada átomo de cada elemento químico. As famílias periódicas podem ser divididas em famílias A ou famílias B, sendo 8 famílias A de elementos representativos e 8 famílias B de elementos de transição. Já os grupos são as linhas verticais que apresentam elementos químicos que compartilham propriedades. Alguns grupos possuem nomes específicos e os demais recebem o nome do primeiro elemento de seu grupo. Grupo 1, metais alcalinos. Esses elementos são muito reativos principalmente à água. São eles: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Possuem esse nome por serem geralmente encontrados na Terra. São eles: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Grupo 16 ou 6A, calcogênio. Os elementos desse grupo recebem esse nome em derivado ao grego, que significa formadores de cobre. São eles: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livro-mório. Grupo 17 ou 7A, halogênio. São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ou seja, possuem a tendência de receber elétrons em uma ligação. São eles: flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tenicínio. Grupo 18 ou 8A, gases nobres. Essa família é constituída pelos elementos hélio, neon, argônio, criptônio, xenônio, radônio ou ganosônio. O nome desse grupo se deve ao fato desses elementos serem poucos reativos, ou seja, eles raramente são encontrados combinados com outros elementos. A natureza do elemento está relacionada com suas principais propriedades e comportamentos físicos. Metais, quadrados brancos, elementos químicos sólidos em temperatura ambiente que apresentam como principal característica a condução da corrente elétrica, a condução do calor e a capacidade de formar cátion. Ametais, quadrados azuis, elementos químicos que apresentam características contrárias às dos metais. A principal delas é a capacidade de formar ânions. Hidrogênio, quadrado amarelo, elemento químico mais abundante do universo e apresenta características que não o assemelham a nenhum outro elemento químico. Gases nobres, quadrados verdes, elementos químicos encontrados em estado gasoso que apresentam grande estabilidade. Por essa razão, não necessitam interagir com nenhum outro átomo de outro elemento químico.
Nono ano, caso tenham alguma dúvida, estarei de plantão na plataforma online toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12.